Bom, boa noite, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre as disciplinas da execução. Na verdade, isso é desse livro, é da Franklin Covey, que quem conhece aquele livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, já leu, né? Ele é um dos filhos do Covey e, enfim, da mesma... Essa é uma editora, uma consultoria, enfim, tem uma série de coisas bacanas que foram criadas em cima disso. Eles escreveram vários livros, são famosos por consultoria corporativa e tudo mais. E então eu peguei essas ideias emprestadas desse livro. Tem algumas referências, tem links aí para vocês de vídeo no YouTube e outras coisas que dá para ter mais materiais. Uma das primeiras coisas que eu achei interessante que eles falam é assim: muitos líderes e empreendedores focam demais em ideias e em planejamento e ignoram ou atrapalham na execução. Então a gente foca muito em planejar como a gente quer que as coisas sejam, qual a nossa visão de futuro, o que a gente quer realizar no ano seguinte, o que a gente quer de resultado. A gente acaba esquecendo de pensar como é que a gente vai fazer de fato aquelas nossas ideias, porque a gente costuma ter muitas ideias, fazer elas acontecerem. E além disso, às vezes a gente acaba atrapalhando na execução, além de não levar em consideração. E muitos MBAs também, por exemplo, focam muito em estratégia, ensinar a definir estratégia, boas estratégias, mas também ensinar pouco sobre como lidar com a execução. Então por isso que eles resolveram escrever esse livro, para preencher esse gap. Eles chamam o dia a dia de trabalho de turbilhão, né? É o que você tem que fazer todos os dias, que já é o seu trabalho, independente das metas da empresa, o que a empresa quer mudar, o que quer fazer de diferente, os novos produtos, os novos serviços que quer lançar, todo mundo já está ocupado, todo mundo já tem o seu trabalho. Às vezes é difícil você conseguir realizar as metas justamente por causa disso, porque essas metas geralmente estão ligadas com coisas a mais, com coisas novas, com coisas diferentes. Quando você está muito no turbilhão, no dia a dia, geralmente você está focado nas coisas importantes. Se você deixa de cuidar do que é urgente, né, que são essas coisas do dia a dia, você acaba morrendo hoje, né? Urgente é uma coisa que pode te matar hoje. Mas por outro lado, se você só olha para isso, fica preso nesse turbilhão, deixa de cuidar das coisas importantes, o importante é o que vai te matar amanhã. Então a gente tem que equilibrar isso aí. Então, são 4 disciplinas da execução, né? A primeira delas é o foco. O foco é mais ou menos o seguinte: você saber que menos é mais e procurar evitar a falta de clareza. Ele conta um pouquinho dessa lei dos resultados, né, diminuídos, Law of Diminishing Returns, que diz o seguinte: quanto mais você tenta fazer, menos você de fato vai conseguir realizar, né? Então você muitas vezes tem que aprender a dizer não a boas ideias. Os bons líderes geralmente são pessoas que têm muitas ideias boas, querem fazer muitas coisas, e às vezes é justamente aí que acabam se perdendo, porque quer fazer muita coisa, mas no fundo, por não ter foco, acaba conseguindo fazer muito pouco. Então quando você acaba tendo foco e querendo fazer menos coisa, muitas vezes você vai conseguir um resultado melhor. Mais ou menos isso que eles estão dizendo aqui. Por isso é importante ter esse foco, saber exatamente o que a gente quer realmente realizar, o que a gente quer realmente fazer, o que a gente quer realmente conseguir. E daí ele dá esse conceito de widely important goals, seria uma meta selvagemente importante, né? Algo que de fato é muito importante, que você precisa muito. E ele dá essa ideia de que cada time, cada equipe na organização precisa ter uma ou duas, no máximo. Tem que estar claro o que vocês têm que fazer, qual é o objetivo de vocês, o que vocês têm que conseguir para conseguir realizar a estratégia maior da organização. Uma ou duas no máximo. E aí você pode ter outras pequenas, mas todas elas têm que ajudar a ganhar essa batalha maior. Não pode ser alguma coisa totalmente desconectada. Então, como se fosse uma guerra. Você quer ganhar essa batalha, para ganhar essa batalha você tem que ganhar essas 3 batalhas menores aqui. Mas se essa batalha aqui não vai te ajudar a ganhar essa, que é o seu objetivo maior, então você não precisa lutar nessa batalha aqui. Essa que é a ideia. E uma coisa que ele fala também mais pra frente, que tem bastante a ver com engajamento, é que os líderes sêniores, né, e tudo mais, eles podem vetar as ideias do time ou de líderes mais júniores, mas eles não podem ditar as regras, porque senão não vai ter engajamento. A gente vai falar de engajamento daqui a pouco. Outra ideia legal das metas é trabalhar com metas, né, de X até Y até tanto. Então, por exemplo, aumentar o percentual de lucro anual, né, dos novos produtos de 15 a 21% até 31 de dezembro. Então é uma meta bem definida, né? Você fala onde você está agora, então você entende a sua posição.
aonde você quer chegar e até quando você quer chegar lá. E como que tem que ser? Quais as características dessas Wildly Important Goals? Tem que começar com um verbo, então é algo que você quer conseguir, que você quer fazer. Tem data, né? Tem período, é simples, você consegue focar no que e não no quanto, e tem que ser alguma coisa que de fato você consiga, né? Não pode ser uma coisa inatingível. O segundo princípio, então a gente está focado, a gente sabe as metas, sabe o que tem que fazer, sabe o que quer conseguir. É a alavancagem, né? E aí ele usa métricas, a ideia de a gente medir as coisas para conseguir alavancar os resultados. Então a alavanca seria mais ou menos esse pedaço de pau aqui que está na mão do cara, que com isso ele vai conseguir mover uma pedra enorme aqui, né? Mas sem isso ele não consegue. E aí tem dois tipos básicos aqui de métricas que a gente pode usar. E eu perdi a conexão aqui, vou ter que mudar na mão. Esses dois tipos são as métricas de indução e as métricas de resultado. Por exemplo, vamos supor que você quer perder peso. Qual que é a sua métrica de resultado? É o seu peso, eu quero perder 30 quilos, certo? Mas se você medir só o seu peso, pode ser difícil de você se engajar nisso e demorar um pouquinho para você ver essa mudança de peso. Então o que você pode fazer? Tem algumas métricas de indução, que são as métricas que vão te levar até a métrica de resultado. Por exemplo, você pode medir a quantidade de quilômetros que você correu, você pode medir a quantidade de calorias que você queimou, você pode medir a quantidade de calorias que você ingeriu, controlar a sua dieta também. Medindo essas coisas têm uma ligação direta com o resultado que você vai ter. Então por isso que é interessante ter esse tipo de métrica, né? Por exemplo, no nosso caso, a gente falar de software, a gente pode medir a quantidade de defeitos. Só que saber quantos defeitos a gente teve, já não dá mais para a gente mudar a realidade de que aquele defeito existe. É a métrica de resultado, ela é o final. Se a gente medir, por exemplo, a cobertura de teste, se a gente medir se a gente fez teste exploratório e uma série de outras coisas, a gente consegue ter uma ideia de que, por exemplo, se a nossa cobertura de teste está muito baixa, dá para prever que vai ter bug lá no final? Dá, né? Então essas métricas te ajudam a enxergar o que vai acontecer lá na frente. As duas são importantes, né? Então assim, ele diz que geralmente a gente acaba fixando demais na lag measure, né? Que seria a métrica de resultado, e esquece que na verdade o que vai ajudar a gente a conseguir um resultado melhor lá na frente são as métricas de indução. Terceira disciplina é a disciplina do engajamento. Então, em vez de você ter pessoas trabalhando pela autoridade, eu mandei, então você está fazendo o que eu mandei, tem pessoas mais guiadas pela paixão de querer fazer as coisas acontecerem, de querer atingir os resultados. Os principais motivos de desengajamento que eles encontraram, né? Não sei como traduzir exatamente isso, o fato de ser anônimo, né? Você se sentir anônimo. Então você sente que o seu líder não conhece, não dá valor para o seu trabalho, que você não está, enfim, ninguém sabe quem você é, que irrelevância, que o que você faz não está criando diferença nenhuma no mundo, não está ajudando ninguém, que aquilo não tem valor, né? E que você não consegue ter noção do quanto você está contribuindo para aquele resultado, né? Não é medido, né? Você não sabe o quanto você de fato contribuiu. Para resolver isso, ele dá a ideia desse scoreboard, que é alguma coisa que vai, com base naquelas métricas, mostrar o quanto você está próximo de atingir aquelas metas. Então tem que ser uma coisa simples, visível, que mostre as métricas, que mostre se você está perdendo ou ganhando. E olha que interessante, se a gente for olhar todas essas coisas, tem muito a ver com o que a gente acaba fazendo nos métodos ágeis, por exemplo. A gente acaba fazendo isso quando a gente está desenhando um burn down, a gente acaba conseguindo enxergar onde a gente está e onde a gente quer chegar quando a gente tem o quadro do time ali também, né? Achei bastante interessante essa relação. Ele dá um exemplinho aqui de uma planilha com um cara de Excel aí, de uma forma simples de fazer isso, de definir a meta e definir também as medidas, né? O quarto e último é responsabilidade. Então também tem a ver bastante com o que a gente faz em métodos ágeis, que é assim, as pessoas têm que se sentir responsáveis de fato por atingir aquelas metas para estarem engajadas. Senão não tem esse engajamento. Como é que ele sugere aumentar esse engajamento? Ter reuniões semanais em que todo mundo vai responder a seguinte pergunta: quais são as de 1 a 3 coisas mais importantes que eu posso fazer para afetar o scoreboard? Ou seja, o scoreboard eu marco ali como é que eu estou em relação à meta. O que eu posso fazer para ajudar a minha equipe
atingir a meta. Quais são as 3 coisas mais importantes? E aí o que eu faço? Eu reviso os compromissos que eu fiz na semana passada, atualizo o scoreboard para mostrar o quanto a gente conseguiu evoluir, o quanto eu contribuí para aquela evolução. Semelhante a mover lá um ticket no Kanban do to-do para o doing, do doing para o testing, etc. né? E o que eu vou fazer na semana seguinte para afetar esse scoreboard? E aí eu me comprometo com isso. É um comprometimento meu com o resto do time. Parecido com o que a gente faz? O que eu fiz? O que eu vou fazer? Quais são os meus impedimentos? Com a reunião diária, né? Então, mais ou menos esse ciclo aqui de usar o scoreboard para planejar e para que as pessoas se responsabilizem por atingir esses objetivos, essas metas. E aqui dá uma ideia de como organizar também essa reunião aí. Então, esses são os 4 pontos da disciplina, que eles chamam de 4DX também. Focar, alavancar, engajar e responsabilizar. É isso aí, pessoal. Obrigado.